Excelente notícia para o São Paulo. O tricolor avançou na tratativa com o Oscar. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre essa situação e fala também o que falta para que Andréas Pereira vire reforço ao Viverde, assim como Facundo Torres e Paulinho. Quero te contar também que o Corinthians tem conversas avançadas com o meio atacante argentino barra americano. Já Luiz Castro não vem mais para o Atlético Mineiro e a história oficial é bem diferente da real. Para completar, Brenner pode ser reforço do Flamengo? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, excelente domingo a todos. Queria também pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, e preciso contar também que esse domingo é de estreia no canal do Nicola Superbet, patrocinadora do São Paulo, do Fluminense e também do América do Rio, é a mais nova parceira do canal, enorme casa de apostas com vários esportes, incluindo esportes, infinidade de opções, odds muito competitivas, e você vai ter a oportunidade de pegar minhas dicas por aqui para ver se a gente consegue se divertir com responsabilidade. Separei uma sugestão com 4 apostas dentro de uma mesma aposta para esse domingo. Estou indo na vitória do PSV contra o Feyenoord, na vitória do Real Madrid contra o Sevilha, na vitória ou no empate do Liverpool contra o Tottenham e na vitória da Atalanta contra o Empoli. E o legal é que na Superbet a gente tem a opção de ganhar um pouquinho a mais. Por exemplo, nessa aposta estou colocando R$ 50 para voltar em R$ 170. Importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade para se divertir. Não pode achar que a casa de apostas vai te deixar rico. Pelo contrário, a ideia é brincar de maneira responsável e recreativa. O link está na descrição e no comentário fixo. Você clica, faz seu cadastro e vem se divertir comigo. Importante, fiz meu registro agora, pela manhã nesse domingo, e não perdi mais do que 2 minutos entre todas as questões de preenchimento de dados e também do depósito. Vem se divertir comigo na Superbet, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Rafa Silva, dispensado pelo Cruzeiro no fim da temporada. Ele não teve seu contrato renovado e segue desempregado. Atacante que até teve bons momentos com a camisa do Cruzeiro, mas acabou perdendo espaço depois da expulsão com cerca de 3 segundos no jogo contra o Atlético Paranaense. Já o Fluminense vai faturar R$ 3 milhões com o empréstimo de John Kennedy por Pachuca, se o time mexicano quiser comprá-lo em definitivo. O valor da compra está fechado em R$ 36 milhões. Preciso contar também que Sport e Ceará tentaram a contratação do meio atacante João Paulo, que defende o Seattle Sounders. O contrato dele nos Estados Unidos se encerra em 31 de dezembro, mas a tendência é que ele opte por permanecer no futebol americano. Preciso falar agora sobre o Vasco, para esclarecer de uma vez por todas sobre uma possível negociação para a venda da SAF com o russo Dmitry Rybolovlev. Essa informação correu em vários sites ao longo da semana. Demorei para trazer a resposta por aqui, porque queria ouvir primeiro o Thiago Escuro, que é o CEO do clube. E o Thiago me assegurou, o CEO do Mônaco, tá? O Mônaco é um dos clubes administrados pelo Rybolovlev. Perguntei para o Thiago Escuro se tem alguma negociação, se o Vasco pode ser comprado, e o executivo de futebol brasileiro assegurou que nunca se discutiu internamente no Mônaco ou com esse magnata russo a possibilidade de compra do Vasco. Não existe tratativa, não existe negociação. Vê que vários torcedores do Vasco, inclusive, foram pesquisar mais sobre a vida dele e descobriram que ele poderia fazer negócios com a empresa americana CAP, que é dona de 31% das ações do Vasco, mas não existem tratativas. O que existe hoje é uma negociação em estágio, em andamento com o magnata grego Evangelos Marinakis. Surgiu também mais recentemente a possibilidade de negociação com Krivil Luiz Dreyfus. Esse é o proprietário do Sunderland, cara jovem de só 26 anos de idade, franco-suíço. O pai dele já foi dono do Olympique de Marseille. E esse cara herdou uma fortuna estimada em 15 bilhões de reais. E é esse Dreyfus que cogita a possibilidade de comprar o Vasco, é mais um dos interessados na aquisição da SAF Cruz Maltina. Prometo ficar de olho nessa história, e qualquer novidade a respeito da SAF eu conto para vocês. Antes de encerrar o noticiário do Vasco, só mais uma notícia. Importante contar que o Richarlison foi procurado recentemente pelo Cruz Maltino. A ideia era um empréstimo de uma temporada, o negócio não vai acontecer. Tottenham tem a intenção de ficar com o jogador e o Richarlison prefere seguir na Premier League.
Hora de falar sobre o Corinthians perto da contratação de mais um gringo. Pelo menos foi o que garantiu o pessoal da Rádio Craque Neto. Matko Miljevic, 23 anos de idade, ele nasce nos Estados Unidos, mas se naturaliza argentino e atua pelo News Old Boys. O contrato dele está acabando no futebol argentino, foi sugerido ao Corinthians e até com participação do Ramon Dias ele estaria perto de ser contratado. O Corinthians preferiu não se posicionar sobre essa especulação. O que eu posso contar sobre esse jogador? 24 partidas na atual temporada, 2 gols e 1 assistência. Ele não é um meia atacante, é mais como um terceiro homem de meio campo, às vezes fazendo a função do segundo. Revelado no Argentino Júniors, passou pelo Montreal, time da Major League Soccer, antes de fechar com o News Old Boys na temporada de 2024. Pelo fato de estar livre, não custaria dinheiro ao Corinthians, exceto pelo acordo em relação a salários, direitos de imagem e luvas para a temporada de 2025. Se esse nome for confirmado, o Corinthians vai precisar abrir vaga de estrangeiros para, por exemplo, contratar o Paul Pogba. Você sabe que o limite de estrangeiros é de 9 no futebol brasileiro e o Corinthians já conta com 8. São eles Palácios, Félix Torres, Martínez, Carrilho, Garro, Romero, Memphis e Héctor Hernandes. O que você pensa sobre o Miljevic e também sobre as contratações do Corinthians para o próximo ano? Bora falar agora sobre o Flamengo para contar que um camisa 9 foi sugerido ao rubro-negro. Trata-se de Brenner, atacante que foi revelado no São Paulo, com passagens pelo Fluminense, antes de se mandar para os Estados Unidos e hoje defender a Udinese. Temporada atual de 11 partidas com 2 gols e 2 assistências, ele é muito mais reserva do que titular, tanto é que a média de tempo dele em campo na atual temporada é de 43 minutos. Jogador de 24 anos de idade que viveu no São Paulo e no futebol americano seus melhores momentos. Não conseguiu se destacar desde que se mudou para o futebol italiano. Além do Brenner, também surgiu outra especulação no Flamengo nas últimas horas, Martirena. Esse é um lateral direito, uruguaio, 24 anos de idade, que pertence ao Racing. Torcedor do Corinthians vai se lembrar dele, fez um golaço quando o Racing conseguiu eliminar o Corinthians nas semifinais da Copa Sul-Americana. Esse sim, chegaria em boa condição de jogar, especialmente se o Wesley for negociado, e é exatamente pela possibilidade de Wesley sair que o Flamengo monitora o mercado de laterais direitos. As tratativas com o Danilo foram encerradas, até porque o jogador decidiu permanecer na Juventus até a metade do próximo ano, quando se encerra seu contrato. Números do Martirena: 38 partidas na atual temporada, com 6 gols e 7 assistências, lateral que apoia bastante. Para mim está entre os mais interessantes no mercado do futebol da América do Sul. Preciso te contar agora que Luiz Castro não será mais técnico do Atlético Mineiro. O Galo deixou vazar na noite desse sábado que não chegou a um acordo com o Luiz Castro. A informação que o Atlético traz é um pouco diferente. Ela dá conta de que estava tudo certo entre as partes, 5 reuniões, Luiz Castro super animado em fechar com o Galo, mas que o técnico português não conseguiu a rescisão do seu contrato com o Al Nassr, onde tem 43 milhões de reais a receber. A pergunta que eu quero deixar para você é: qual é a lógica de o Al Nassr não aceitar um acordo com o ex-treinador? Ele já não faz mais parte do Al Nassr desde setembro do ano passado, desde setembro desse ano, e essa rescisão garantiria ao Al Nassr uma economia de 43 milhões de reais. Porque está combinado no contrato que se o Luiz Castro fechar com qualquer outro clube, o Al Nassr deixa de pagar aquilo que ainda deve. Então, a verdade é que não teria motivo nenhum para o Al Nassr criar problemas ou empecilhos para esse acordo. A informação que eu tenho é de que depois de várias avaliações, o Atlético considerou o pacote Luiz Castro muito alto. E por pacote entenda-se o salário dele, da comissão técnica e todo o investimento que precisaria ser feito no Atlético ao longo da próxima temporada. Importante lembrar que o nome ou a possibilidade de um acordo com o Luiz Castro surge no mesmo dia em que o Paulinho estava praticamente negociado com o Palmeiras. Então talvez essa notícia fizesse parte de uma agenda positiva para deixar o torcedor atleticano menos irritado. O Galo também já deixou vazar a informação de que Pedro Caixinha é o novo alvo. Também português, assim como o Luiz Castro, tinha tratativas avançadas com o Grêmio, mas não chegou a um acordo. É bom que o Galo corra, até porque o Pedro Caixinha voltou a negociar com o Grêmio e esse acordo pode ser sacramentado a qualquer momento. Sobre Antônio Oliveira, foi sugerido ao Atlético, mas não causou grande empolgação. Preciso falar agora sobre Andréas Pereira, o que falta para o meio atacante brasileiro de 28 anos de idade virar reforço do Palmeiras. Posso contar para vocês que o Andréas gosta da ideia de jogar no Verdão. E salário, direitos de imagem, luva e tempo de contrato não serão problemas. O que separa o anúncio é um acordo do Palmeiras
com o Fulham da Inglaterra, com o detalhe de que o Fulham comprou o atleta em 2022 por 10 milhões de libras, que equivaliam na época a 64 milhões de reais. A proposta do Palmeiras é de 20 milhões de euros. Mais de 120 milhões é a chance de o Fulham dobrar aquilo que investiu. Um lucro enorme, mas o Fulham tem criado dificuldades, até porque já recusou propostas maiores, como a do Olympique de Marselha por 25 milhões de euros. O negócio pode sair de acordo com uma fonte muito próxima ao Andréas Pereira, se o meio atacante brasileiro disser com todas as letras que quer ir embora. Essa é a única possibilidade, senão é possível que o Fulham peça mais dinheiro. Sobre salário, tem muita gente falando que por aqui ele vai ganhar muito mais do que na Inglaterra. Não é verdade. O Palmeiras ofereceu os mesmos 3 milhões de euros a que ele tem direito no futebol inglês. A diferença é que aqui o desconto é menor. Os impostos na Inglaterra são bastante significativos, o que permitiria ao Andréas Pereira ganhar mais no Brasil do que no exterior. Outra informação exclusiva. Andréas conversou por videochamada recentemente com o Anderson Barros e gostou daquilo que ouviu do diretor executivo de futebol do Palmeiras. Ele está propenso a fazer essa força, esse esforço diante dos ingleses para conseguir a negociação. Vamos ver como é que essa história termina. Mais um detalhe e informação importante. Tem muito jornalista cravando que o Palmeiras cogita colocar no negócio, ou melhor, que já colocou no negócio outros atletas para tentar barganhar com o Fulham. Entre eles, Richard Hill seria envolvido na troca. Informação que eu tenho é de que até esse momento, na manhã desse domingo, nenhum atleta foi cogitado. A proposta é de 20 milhões de euros. Andréas Pereira, que na atual temporada tem 15 partidas e 2 gols marcados. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que avançou nas tratativas com o Oscar. Existe otimismo no Morumbi para que o Oscar seja contratado pelo Tricolor, jogador que está livre no mercado, até porque o seu contrato com o Xangai Port se encerra agora em 31 de dezembro. Valores, tempo de contrato, luvas, tudo acertado. Falta o sim da família. Por família, entenda a esposa do Oscar, que prefere outros caminhos. A esposa do Oscar adora a China, por ela eles ficariam na China, mas você sabe, há uma restrição financeira. Os 25 milhões de dólares que o Oscar recebia não podem mais ser pagos no futebol chinês, então essa alternativa chinesa deixou de existir. Voltar ao Brasil seria a última das opções para a esposa do Oscar. Ela prefere, por exemplo, que a família vá morar na Europa ou nos Estados Unidos. E o Oscar tentaria conseguir o Green Card, que é o cartão de cidadão americano, para que a família pudesse morar lá como residente fixa. E em meio a todas essas negociações, o São Paulo tem feito muito esforço para convencer o Oscar e a sua esposa. Atletas do São Paulo já entraram em contato com o Oscar. Jogadores mais próximos, até jogadores mais distantes, todo mundo tentando convencer o Oscar de que ele vai ser peça fundamental no Tricolor para a temporada de 2025. E diante desse cenário, o Oscar aos poucos tem cedido. Nas próximas horas, ainda ao longo dessa semana que está por começar, o São Paulo pretende chegar a um acordo para anunciar o Oscar em definitivo. E se o Oscar está chegando, tem muita gente saindo. O Wellington Rato, São Paulo e Vitória já se acertaram em relação à venda do Rato, operação de 5 milhões de reais por 80%, falta apenas o sim do jogador. Lisieiro está a caminho do Sport, jogador que não faz parte dos planos do São Paulo, a ideia é de baixar custos e o Lisieiro deve ser negociado também em definitivo. Para completar, Michel Araújo está sendo comprado pelo Bahia, operação de 2 milhões e meio de euros ou 16 milhões de reais. E Rodrigo Nestor deve seguir o mesmo caminho, mas por empréstimo com obrigação de compra. O Rogério Ceni já havia pedido o Nestor há algum tempo, o Bahia alegou que não tem grana para fazer o investimento que o São Paulo precisa agora, por isso um empréstimo com obrigação de compra em uma temporada. Prometo voltar de tarde com mais notícias para te deixar sempre por dentro do que está rolando com o mercado. Combinado? Só peço que deixe like, se inscreva no canal e a gente se vê mais tarde. Tchau!